Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe Ricardo Cabuz, presidente do Instituto Lumeiro. Muito obrigado, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite. É momento de discussão de arte, o papel no varal, como é que está? Bom, nós estamos agora no novo ano, né, o nosso 8º ano de existência do Papel no Varal, começando, né, a programação sempre com Carnaval, né, o nosso primeiro evento do ano. E estamos nos preparativos agora para o Sarau Erótico Carnavalesco, o 8º Sarau Erótico Carnavalesco do Papel no Varal. Como foi que surgiu a ideia? Como é que evoluiu até esse 8º ano? Veja bem, o Papel no Varal, você fala do Papel no Varal Sim, no todo? sim. Papel no Varal é quando ele surgiu faz 8 anos e foi uma ideia que aplicamos após criarmos o Minuto de Poesia da Rádio Educativa. A gente lançou o Minuto de Poesia e criou o Sarau, a gente fez como se fosse um piloto que chamam, né? Aquele número 0. E deu certo. Aí fizemos um evento para funcionar nos bares, uma coisa assim que a gente esperava para 30, 40 pessoas. Só que começou com 100 e depois, né, o número ficou uma coisa fantástica para um evento de poesia. Então, ele sempre funcionou como um local para as pessoas que gostam de literatura, que encontrar pessoas afins, né, para se divertir num momento mais lúdico e menos teórico. Porque geralmente você tem eventos de literatura na academia, eventos de literatura que são aquelas coisas mais fechadas para grupos pequenos. A gente, quando criou, foi justamente pensando o oposto, de abrir o evento, a literatura para o grande público. Pessoas que têm admiração, mas acham que não são, sabe, ali e tal, mas gostaria de estar ali. Então foi mais ou menos com essa ideia. Eu acho que é esse um dos segredos de se manter. Porque ninguém que vai para a Papel no Varal é obrigado a ser poeta. Os poetas vão, né? As pessoas que leem muito vão. Mas tem pessoas que eu acho que nem gostam tanto de ler, mas gostam de se divertir, vendo como quem vai para um evento de entretenimento. Só que a base é Machado de Assis, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, né? Então, essa que é o grande mote. E a primeira exibição foi onde? A primeira apresentação? A primeiríssima, que foi quando a gente lançou o Minuto de Poesia, que não era Papel no Varal ainda, né? Que foi quando a gente foi no bar do Seu Manuel, que agora é bar do Carlinhos, eu não sei se o nome ficou, que é o filho dele, né, lá na Garça Torta. Foi o primeiríssimo. Mas depois foi num outro bar que não existe mais, na Amélia Rosa. O primeiro Papel no Varal foi no Bela Gula, acho que não era Bela Gula, era um restaurante na Amélia Rosa. Aí depois rodamos a cidade, né? Já fizemos em norte, sul, leste, oeste. Já. Tem ideia de quantas? Olha, a quantidade exata, eu tentei fazer essas contas, mas me perdi no meio do caminho. Mas eu diria, está próximo do número 100. O que te surpreendeu em algum momento na organização de um evento como esse? De alguma coisa te surpreendeu? Você fez, eu não esperava isso. Muitas coisas. A primeira foi a participação do público. Sem dúvida isso, assim, eu nunca imaginei que aqui em Maceió, nem em qualquer lugar do mundo, se conseguisse fazer um evento para falar só sobre poesia, que é ler poesia, nem falar sobre poesia, ler poesia, que tivesse uma participação sempre com 100 e tantas pessoas. Teve eventos de 400 pessoas, mais de 400, quer dizer, é um negócio, é um número que para um show de música já é bom, um número excelente. Para um evento de poesia, né, é algo fora do normal. Então, tanto assim que várias pessoas de fora, quando vêm para cá, se surpreendem e corroboram com essa ideia, né, da surpresa nossa. Deixou de ser surpresa porque se repete, né? Porque se repete. E o interessante é isso, é que o público se renova. No começo você tinha aquelas pessoas que iam sempre. Mas hoje mais não. E sempre teve gente nova. E hoje mais ainda. Hoje, como a gente não está mais fazendo, digamos, com a frequência de antes, a gente fazia quase todo mês, praticamente todo mês. Aí a gente passou por uns hiatos. Esse ano, talvez, se a gente conseguir que os editais paguem, que aqueles problemas de falta de financiamento dificulta para a gente manter. Mas supondo que a gente consiga receber algum apoio, a gente pretende esse ano voltar a fazer todo mês, para voltar a ter aquela coisa do tipo, a pessoa saber que tem, quando vai ser, uma agenda mais... Porque a gente tem uma agenda clássica já fechada, que é o Carnaval com o Sarau Erótico, a gente tem do Dia da Mulher, que a gente sempre faz, a gente faz o aniversário, que é em abril, a gente faz São João, que é o Arraial do Papel no Varal. Então, esses 4 eventos, todo ano a gente tem feito, né, nos últimos anos. Mas aí tem vários outros que variam dependendo da demanda de cada ano, da disponibilidade e, claro, que de apoio, né? Porque muitas vezes a gente, né, o custo do evento não dá para se bancar com o que a gente arrecada, né? Aí a gente tem que correr atrás. Né? Como é que se faz a arrecadação? Basicamente, a gente vive em editais, em apoio de poder público e alguns patrocinadores. Então, a gente tem patrocinadores privados que nos apoiam.
Mas aquela quantidade que não é suficiente para manter a estrutura. Porque quando a gente foi crescendo, deixou de ser apenas aquele evento que eu chegava, imprimia em casa os poemas, levava e pendurava. Hoje a gente tem uma equipe que trabalha com a gente. Então, só para manter o pessoal já é um custo muito alto. E a gente fez questão de manter para poder o evento continuar existindo. Porque se cada vez, em cada edição, você tivesse que montar toda uma equipe para cada vez, isso teria um custo não só financeiro, mas um custo de conseguir mesmo que existir. Então, a gente investiu para manter a estrutura. Então, a gente tem um sistema de computador, por exemplo, um banco de dados com todos os poemas, onde a gente já, quando vai fazer a seleção para montar, a gente já tem a classificação quando a gente faz um evento temático, então a gente tem palavras-chave. Então, é nessa linha, sabe, de procurar ter um acervo e ter um acúmulo de informações suficiente para facilitar a existência. Porque, claro, a vida da gente não dá para ficar, porque financeiramente não se ganha dinheiro com poesia, né, em canto nenhum, mas você tem que ter alguma coisa para poder manter. Então, é aquela coisa do assando e comendo, né, do assando e comendo, e aí a gente vai fazendo essa coisa. Quando tem um pouquinho mais, a gente faz mais eventos. Então, é um pouco daí, a depender. A gente está sempre em busca de apoio, é uma constante. Todo ano, cada vez, é aquela coisa. Uma pessoa apoia um ano, depois não pode, por questões, né, econômicas. Então, as empresas privadas e o Estado, o município mesmo, que nos apoiam eventualmente, mas às vezes a gente ganha um edital e só ganhamos em 2015 um edital que não saiu dinheiro até agora, mas parece que vai sair amanhã ou depois, quer dizer, do ano. Mas são as coisas da contingência da realidade onde a gente trabalha. E uma das coisas que nós, no Lumiere, nós temos muito claro é o seguinte: a gente não fica com muita idealização com relação a isso, a gente trabalha com o real. Então, o tamanho do evento é proporcional ao tamanho que a gente tem, porque eu faço evento de 50 conto a 50 mil, dependendo do dinheiro que tenha. Se tiver, nunca tive, né, esse número grande. Mas se tiver, a gente faz, né? Quer dizer, o custo de manter a cultura como um todo, não o papel do varal, é alto? Depende, né? Assim, o custo, ele geralmente é baixo, sobretudo se você pega o custo-benefício, né? Aí é baixíssimo o custo para o benefício que tem para a sociedade. Não tem nem comparação. É algo, assim, inegável. O que você tem de retorno com a cultura para a sociedade, o preço é insignificante. Agora, claro, quando você pensa que você deve tratar a cultura com respeito, os artistas devem ser pagos de forma justa. Porque uma coisa é o seguinte: eu chego, não tenho dinheiro, eu ligo para um amigo meu que é músico e ele toca de graça, porque é meu amigo. Isso não pode ser assim, porque ele está tirando um tempo do trabalho dele. Então, na hora em que a gente cria essa cadeia do não pagar porque é o amigo, porque não tem, é muito ruim, porque você cria uma possibilidade de existência de algo importante com um custo irreal. E as pessoas precisam viver. Né? Os artistas comem, né? Os escritores comem. O Rui Barbosa, na época, tem uma frase clássica que a mulher dele disse, né? Que ele era advogado, o advogado precisa comer, que o cara não queria pagar uma coisa. Então, essa coisa, né? Às vezes as pessoas não dão, o custo é barato, mas também porque, às vezes, as pessoas não dão o devido valor a pagar. E as pessoas precisam sobreviver e se submetem a situações abaixo do que deveria ser. Tá? Um pouco disso. Antigamente, o artista, o escritor, o pintor, o músico, ele tinha uma dedicação de compor aquela música que ele praticamente passava o dia ali. Eram rentistas, de uma certa maneira, rentistas, de uma maneira... Hoje, dá para fazer arte e viver bem? Olha, eu não sou exemplo porque eu sou professor universitário e a minha vida financeira se baseia na minha vida como professor. Então, eu uso o meu tempo, eu tenho 40 horas semanais, o resto do meu tempo eu uso para que eu faço o que eu quiser com ele, inclusive porque eu faço arte, né? Eu trabalho com arte com vários outros colegas. Então, para a gente é fácil falar. Quer dizer, agora, eu acredito que, por exemplo, muitos músicos que tocam na noite, né? Eles, né, sobrevivem, claro, né? Tem vários amigos que tocam e que sobrevivem da música, né? Dá para viver. Agora, eles trabalham muitas horas para poder ter o mínimo necessário para a sobrevivência, né? Mas, assim, eu não acredito. Para escritor, são raríssimos, né? Escritores são raríssimos. Os escritores, né? Pintores, você vai ter alguns, claro, mas também são poucos. Todos têm, geralmente, uma outra profissão. Em geral, é muito comum. Embora não deveria ser assim, se a gente pensa numa sociedade ideal onde a arte tem o seu devido valor e o artista é tão valorizado quanto um professor, um jornalista, um advogado ou um médico. Numa sociedade ideal, como se manteria o artista? Não, dependendo do contexto, talvez o valor dele enquanto ser humano é semelhante a qualquer outro, né? Tratar os seres humanos como seres humanos iguais, né? A dúvida é, tipo, como é que se chega a um artista que não consegue se manter com os ganhos de seu trabalho artístico?
se chega de uma desvalorização estatal, se chega de uma desvalorização de um setor privado, ou se chega a uma desvalorização do próprio artista? Eu acho que as três coisas se somam dependendo de cada contexto. Claro que nem todos, né? Então, há toda uma equação complicada. Você colocou três variáveis super significativas. Eu não sou daqueles que acham que o Estado é obrigado a tudo numa sociedade que a gente vive capitalista. A questão é essa. Primeiro, tem partido que pressuposto que você está trabalhando. Nós vivemos uma sociedade capitalista. Dentro dessa sociedade, como lidar? Né? Então, as empresas, elas têm responsabilidades sociais, têm responsabilidade também. Né? Sob vários pontos de vista. Inclusive porque o Estado coloca leis onde a pessoa tem isenção quando faz, né, quando apoia eventos artísticos, culturais e tal. Então, há uma política estatal que eu acho que é a base, porque o Estado é definido a partir da sua política, né, geral. Então, quando você tem uma política de Estado correta, isso é um grande fomento. Né? Desde os editais estatais a políticas onde você coloca o empresário para apoiar. E o outro lado, que é o lado da valorização pessoal do artista. Mas aí entra em dois aspectos, que é uma questão mais complexa, quer dizer, o cara vai ser um empreendedor, porque é o que acontece. No meu caso, eu sou um empreendedor, porque eu tenho uma ONG, que eu sou presidente, que a gente só criou, porque eu não tinha vontade de ser presidente de nada, mas para poder ter uma estrutura que conseguisse captar recursos legalmente, porque do outro jeito, antes a pessoa me dava o dinheiro do meu bolso, então eu estou me sem conta e vai comprar o papel e comprar. Isso no valor de R$100, não tem problema, mas quando passa para 1.000, 2.000, 10.000, já complica. Então, criamos a ONG para fazer isso. Então, eu tive que ter hoje toda uma estrutura que eu não queria ter, não era. Eu, enquanto artista, não tinha interesse, mas tive que fazer. Mas aí é que está, eu tinha habilidades, digamos assim, para isso, e disponibilidade e assumir. E quantos artistas que são maravilhosos que não têm essa possibilidade ou a habilidade de ser empreendedor? Eles têm que depender de quem? Né? Então, você pega, o Estado é quem, no caso desse, tem que dar de alguma forma. Porque é muito difícil você conseguir pegar um artista popular que não teve uma instrução que eu tive de saber certas coisas, de certas nuances, de como se chega nos cantos, e o cara ser prejudicado e eu ser beneficiado porque eu aprendi uma coisa que não tem nada a ver com a arte. Né? É outra área minha, né, de conhecimento. Eu acho isso totalmente injusto. Então, para isso, o Estado tem que intervir, para dar um grau de igualdade, não sei se a palavra igualdade é complexa, né, para a gente dizer, mas pelo menos diminuir essa diferença. Né, e permitir que pessoas que têm uma habilidade artística, elas existam enquanto artistas na sociedade. A gente vai para um breve intervalo e eu já deixo como uma provocação para o próximo bloco, se o Estado não teria, mais do que um papel, você até falou que o Estado não tem uma obrigação enquanto financiador de uma forma mais dura, né, mas toma o dinheiro, mas ele não teria uma função, fica essa pergunta para o próximo bloco, de articular, de unir pontos para que se dê certo. A gente vai para um breve intervalo, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista.